Você já trabalhou com feltro? Estamos aqui no Café com Arte, eu, o Marcelo e a Carol. E o Marcelo vai te dar umas dicas de como trabalhar com esse material. Vamos lá? Vamos lá. O negócio é o seguinte, o feltro é um material que é muito fácil de trabalhar, mas as pessoas têm muitas dificuldades com ele. Verdade. Então, por exemplo, ele é um material muito versátil. Ele pode ser colado, por exemplo, sobre MDF. Então aqui foi feito um feltro que é estampado, colado simplesmente com cola branca e aplicado sobre o MDF, tomando cuidado de ajeitar esse feltro aqui E respeitar, nessa né, a linha. Nossa, ele rebarrinha pega dele. bem a forma, né? do Ele pega material. bem, pelo Muito seguinte, legal. existe um segredinho do feltro que pouca gente conhece, que é o seguinte, se a gente colocar o feltro e envolver uma base qualquer, pode ser um vidro de conservas, alguma coisa assim, amarra aqui, e você começa a puxar o feltro, ele vai tomando a forma Ah, eu não sabia. dessa peça que está sendo modelada aqui. Ele Então é você bem pode- elástico, né? É, ele tem essa adaptação. Mas aí a trama quebrou, ela não volta mais. Então ela fica então, com ele não jeitinho. tem trama. O Ah, ele não feltro tem o feltro não Isso é tecido. ótimo, entendi. Agora tá ficando claro. O feltro não é um tecido, ele é um produto que ele é agulhado. Então ele não tem trama nem tem erdume. Ah, legal. Então quando o que acontece? Você pega e consegue ajustar isso aqui para ele ficar no formato que você quer. Por isso que ele se adapta bem As curvas. às curvas e aos muito formatos bom. do suplá, por exemplo. Isso com cola branca normal. Você não passa a cola branca sobre ele. O que você pode fazer também, depois disso aqui, é usar um pouquinho de verniz Isso que eu spray. ia falar, pra impermeabilizar, né? Uma leve impermeabilizada, porque o feltro ele já tem uma certa impermeabilização. Ele não entra, tanto que ele não tem algodão na composição, né? Exatamente. Muitos feltros hoje são feitos a partir de garrafa PET, de reutilização de garrafa PET Fantástico. também. Então isso facilita bem. Fantástico. Agora tem uma coisa importante, a gente falou que ele é impermeável, então acontece uma coisa séria. Muita gente faz coisinhas bonitinhas para crianças e quer lavar, não pode lavar o feltro. Não é tão impermeável assim. Porque o que acontece? Quando você lava, se você lavar na máquina de lavar, vai acontecer o quê? A máquina vai puxar para um lado, puxar para o outro, e ele vai ficando estragado. Exatamente. Então aquele bichinho bonitinho acaba ficando estragado. Então passa um paninho úmido, né? Não, manda lavar seco na lavanderia mesmo. Que é mais fácil. Agora tem alguns pontos de bordado que funcionam bem para o feltro. Então, por exemplo, o ponto caseado, que é um ponto bem fácil de fazer. Aqui é um saquinho, Lindo, pra lembrancinha. Nossa, muito legal. super fácil de Muito fazer. bonito. E foi direto já na costura, você não Direto na fez nada, costura. cola, Só nada. fez, ó, aqui tá o corte. Esse mesmo tamanho de feltro aqui. E aí vai fazer o seguinte, vai pegar a agulha e a linha e vai fazer com ponto caseado, coloca o nó aqui. Marcelo, quantos anos você trabalha com feltro? Que eu sei que foi uma das suas primeiras técnicas. Foi a primeira técnica, na verdade, foi por acaso, totalmente por acaso. Então são 25 anos fazendo isso. Ah, faz E pouco assim, tempo. conta pra gente, que eu acho bacana ressaltar pra quem tá assistindo Café com Arte hoje, a evolução do feltro no Brasil de uns tempos pra cá. Então, acontece o seguinte, o feltro, quando eu comecei a trabalhar, ele era um produto que as pessoas usavam muito para não tomar choque na geladeira. Não é verdade? Colocar... Quem tinha aquela Pra jogar geladeira... baralho também, né? Também. Aquela geladeira que fazia clé-clé assim, ó. E aí de vez em quando ela dava um choque. E as pessoas faziam um enfeite de feltro e colocavam na alavanca para não tomar choque. É verdade. Não é verdade? É verdade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar há 25 anos exatamente para dar uma mudada na cara do feltro. Mas eu não tinha a história do feltro. Então eu comecei a inventar umas coisas diferentes, uns A desenhos gente não diferentes. tinha tantas cores também, né? Tinha bastante cores, mas na época ele era feito de lã e ele era prensado. E ele foi evoluindo, foi melhorando. Hoje tem o dobro de cores que ele tinha naquela época. Ele tinha bastante, mas não era tanto. Por exemplo, ó, essa peça aqui ela foi feita há 20 anos. Eu vou te falar uma então coisa. já tínhamos bastante eu opção. tenho visto o feltro como uma das principais técnicas executadas hoje no artesanato. É verdade. sim. Cresceu demais Porque é um, também um achei. produto muito fácil de mexer, Muito gostoso, barato, né? barato e, Fácil de cortar também. e as empresas estão investindo bastante nisso também. Então você tem muitas cores hoje, muitos produtos estampados, tem muita coisa diferente. Mas voltando aqui para o nosso ponto caseado, o que acontece aqui, ó, você tem esse ponto caseado, ele faz o seguinte, você entra por um pontinho, volta no mesmo ponto que ele e no final você dá uma laçada e prende aqui. Esse é o primeiro ponto. Para me garantir que isso não vai soltar, eu dou mais uma voltinha aqui, como se fosse um nozinho, só para ele não ficar frouxo. Só no primeiro. Só no primeiro. E aí depois eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou manter, o segredo do ponto caseado bem feito é você ter a mesma altura de ponto Em todos. em todos. E E é aí no você vem, olhômetro. é mais ou menos no olhômetro, você tem que ter um bom senso aí.
Quando você vai fazer o fechamento dessa alça, é importante que você puxe essa linha no sentido que você fez o bordado aqui, Tá. para dar esse nozinho, 90 graus. senão ele fica torto. Aí vem o primeiro, o segundo ponto, na mesma altura. Passa por dentro. Antes de fechar, passa na alça e puxa também no mesmo sentido. Ele é um ponto bem fácil de fazer, que a criançada, inclusive, pode fazer porque estimula a coordenação motora deles. Muito legal. Adorei. Eu nunca tinha Ó, aí, feito Carol, a um gente vai fazer com as ponto crianças no fim de semana. Com hein, Carol? certeza, não tenha Oficina, dúvidas. oficina do feltro. Olha aqui. E aí ele vai ficando todo desenhadinho em toda a volta. Muito legal e fácil. Aqui, por exemplo, mas aí o que acontece? O feltro, como é muito fácil de trabalhar, muito fácil de cortar, muito barato, as pessoas se esquecem do acabamento. É E importante. muita gente hoje trabalha com o feltro para ganhar dinheiro. Então, primor no acabamento. Aqui, por exemplo, é um saquinho que você pode fazer uma decoração de Natal, por exemplo. Se você fizer o acabamento aqui em cima, ele vai valer muito mais se você fizer isso sem o acabamento. Fizer só um corte direto. Verdade. Então você faz um Fica trabalho mais mais bonito, mais bem feito. Quer dizer, não é porque é mais barato, a gente tem que fazer caprichado. Né? Exatamente. Tem que ter o diferencial. Tem uma coisa bacana também que é a seguinte, que muita gente erra na hora de trabalhar com feltro, que é fazer o seguinte. O corte do feltro, quando a pessoa vai fazer o recorte, ela normalmente vai cortando e vai fazendo, e aí tem Fica uns biquinhos. uns biquinhos, umas coisas mordidinhas assim no caminho. Aham. Isso é muito feio. Aham. E se a pessoa quiser trabalhar só com a colagem do feltro, acaba estragando. Então ela vem aqui, ó, no corte da tesoura, no fio da tesoura, acerta isso e continua cortando. Legal. Vai até onde a tesoura consegue chegar. Depois você vem aqui, encaixa a tesoura no mesmo ponto e continua cortando. Mas na verdade isso é corte até de papel, né? Pois é que as pessoas tomam muito pouco cuidado com isso e o feltro fica muito marcado. Isso daí é dica de corte mesmo. tudo. É super importante isso. O importante é a paciência Acabamento. também, né? Tá, Olha. tá fazendo um negócio, se propõe a fazer um negócio bem feito. O artesanato é isso, né? Exatamente. Nossa, e cores porque encantadoras. se você corta o feltro bem cortado, você pode fazer coisas sem acabamento. Como, por exemplo, pegar um boné Ai, que lindo. e fazer que só legal. a colagem com cola quente de alguns elementos. Coloca pra gente ver. Coloco. Dançou. Dançou. que- Bom, só tem um boné, né? Não, é tem só vários. você que vai colocar. Tem um pra você, A Carol que inclusive, teve a ideia podia usar que ficou um. muito bom pra também. você esse aqui, ó. Eu vou lembrar daquela feira, hein? Você que fala pouco, É, ficou ótimo, Carol. Agora você vai pagar o mico junto, tá? tô. Então, gente, Cara é do Tutu. isso, né? Eu fiquei vermelha que nem a Marcelo. galinha agora. Vamos lá, cara. Vamos esperar Vamos, você Carol. colocar o boné também. Vai que você deu essa ideia que mesmo? vai ficar ótimo. Vai combinar com isso Né? tudo. Esses bonés todos, eles foram feitos só com o feltro recortado Adorei. sem acabamento enjornado, sem costura, Nossa, muito legal. tá? E aqui tem um fuxiquinho recheado para fazer o focinho. Manta acrílica, Fibra sintética. fibra sintética. Porque manta acrílica é quando você corta, sabe que parece um Nossa, cobertorzinho? agora os caras estão que é assim, todo agulhado? tá sofisticado, né? Já mudou Pois o é. nome agora ficou bom. É, mas a fibra sintética é aquele que parece um algodãozão. Só que a fibra sintética ela tem silicone na composição, portanto, você Mar, pode lavar que não pega sujeira. Eu vi que você não costurou no boné, você colou. Colado com cola quente. Tá. É bem Isso fácil. que ele falou, que se cortar direito já pode colar. Exatamente. O bom corte faz a Não, colagem é bom ficar você mais não ficar fácil. Eu vou Não, voar um não pouquinho vejo ali essas atrás e coisas. vou pegar um café. Eu acho que assim, Pega um café. tá na hora de a gente encerrar, né? De tomar um cafezinho. Não, vamos deixar um pouquinho mais longo esse negócio aqui? Vamos, Porque Mar. eu você quero dar quer uma dica mostrar? pelo seguinte, A gente o pode feltro tirar ele o chapéu? possibilita... Não, tá ótimo, Não, tá fica bom? assim, tá Então tá. super bem, combinou com a cor do teu cabelo, É. né? Olha aqui, por exemplo, as pessoas gostam muito de pintura variada. O feltro ele pode ser pintado também, só que com um segredinho básico. Olha a bagunça que a pessoa fez aqui. Licença, dar uma ajuda aqui. Seu cafezinho. Você Muito de casa, obrigado. pega seu café também. Pega o seu café porque tá... Essa é a hora. Ó, Flá, dá licença. Obrigada. Carol, é café, viu? Não é pra tomar sucrilhos, não. Já se O meu empolgou. tamanho, o Já tamanho da se minha empolgou. xícara tem que ser compatível. Olha só, aqui ele foi pintado, o feltro foi pintado primeiro com uma demão de tinta branca. Por quê? Porque o feltro ele absorve a cor. Então aqui, olha, tá vendo como ele ficou? O lilás continua aparecendo? Se Tinta eu quiser, acrílica. tinta acrílica. Pode ser tinta do tecido, mas a tinta do tecido demora mais tempo ainda pra pegar, então usa tinta acrílica. Só eu que fiquei com o boneco. Mas Vamos ficou providenciar. O que acontece? Quando você passa a tinta sobre o feltro, ele vai naturalmente chupar essa Absorver. tinta. Aham. Então você tem a mancha da cor. Você não consegue fazer uma pintura muito bem acabada. Se você quiser fazer um trabalho bem feito, pinta primeiro de branco, espera secar de um dia para o outro. E aí sim você fazer a pintura sobre isso. Com uma camada, Pega um né? pincel pra mim, por favor. Pequeno?
Pode ser um pincel pequeno. Ele criou uma camada, uma superfície Ele pra você cria poder uma trabalhar. base para sua pintura. Qual dos três? Esse. Nenhum. Eu vou pegar a tinta aqui, ó, e aí vou passar sobre o branco. Ah, sim, agora ela já vai... Super realçou. Só que esse pincel aqui não tá bom, não. Ainda bem que eu trouxe 3, né? Ainda bem. Põe na xícara da Flávia, que ela adora tomar tinta com pincel. É. Olha, ele vai, aí sim, ele pega a tinta com mais Entendi. facilidade. Mas o feltro Ele não é um viabilizou produto... assim, deixou uma camadinha. Ele não é um produto com muita facilidade para pintura, exatamente porque ele tem essa facilidade de passarem as coisas por ele. Ele tomar o formato das figuras, então você precisa tomar cuidado. Faz um demão de branco, se quiser faz a segunda demão e depois pode pintar com outras Muito cores bom, sobre ele. muito Tá? bom. Agora pintar direto vai acabar Não deixando vai o trabalho aparecer. um pouquinho Eu acho que a gente vai ter mal que ter feito. outros café com arte Com feltro. feltro. É, o também feltro ele acho, possibilita acho muitas lindo. coisas. Tem muita coisa que a gente pode Inclusive, fazer. dicas para Natal, para Páscoa, então para as já vamos programar crianças. de fazer mais E tem muita dica bacana pra gente usar. Muito bom mesmo. Muito bom. Bom, a gente viu aí as diversidades do feltro no scrapbooking, no chapéu, em todos os lugares possíveis e que sua criatividade mandar. Marcelo trabalha com feltro há um tempão e pode dizer que é sucesso, continua sendo sucesso no Brasil, né? Eu e a Flá aprendemos muito hoje. Né, Flá? É isso mesmo, nossa, adorei. Agora, o Cafezinho? Café com Arte, ele tá onde? Tá no Facebook, Pois é, Facebook, tem blog. tem o nosso blog. Você pode assinar esse canal para poder receber as Ó, dá informações. um like, por favor. Se você não sabe, não quer dar um like, dá um curtir, que é a mesma coisa. Fala pros coisa, amigos, né? compartilhar. Compartilha, Papagaio, fala com a tua cachorro, mãe, com a tua família. tia. Faz a gente ficar com mais Faz gente seu aí vendo. cafezinho e vem tomar aqui Mas com a vem tomar gente. café com a gente. A gente tá esperando Exatamente. vocês. Até o próximo, tchau. Nós estamos aqui no Café com Arte, eu, Flávio, o Marcelo e a Carol. E o Marcelo trouxe umas dicas de como a gente pode tratando direito, né? Então, crescer dentro desse mercado e conseguir trabalhar De novo, vai. Esse é o Café com Arte. Bem, não tem problema. Tá?